Ministros recuando depois de críticas internacionais da The Economist. Recentemente, uma situação inesperada tem ganhado destaque. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, finalmente demonstraram preocupação com as duras críticas internacionais que vêm recebendo. Pela primeira vez, publicamente, reconhecem que suas ações podem ter ultrapassado os limites do que seria aceitável e que mudanças precisam ser feitas. Isso é, sem dúvida, algo que muitos jamais imaginariam ver acontecer, principalmente considerando o histórico recente de postura da Corte. Confesso que, ao ler as declarações, ainda estou em choque com o que foi revelado. Na coluna do Estadão, foi publicada uma matéria que me fez refletir bastante. O conteúdo é, sem exagero, uma das mais surpreendentes declarações que já li sobre o STF. Nela, os ministros, com uma sinceridade rara, manifestam uma preocupação genuína com o que está sendo dito sobre a Corte em fóruns internacionais. O título da matéria é claro e direto. STF não pode ignorar as críticas internacionais sobre seu poder excessivo. Isso foi dito por membros da própria Corte, após uma série de ataques feitos pela revista inglesa The Economist. Em um artigo que causou um grande impacto, a publicação acusou o judiciário brasileiro de agir como se fosse um sistema com poder demais, sendo o ministro Alexandre de Moraes o principal símbolo dessa concentração de poder, sendo até chamado de juiz estrela. A repercussão dessa crítica foi enorme, não apenas pelo conteúdo da matéria, mas pela forma como a Corte tem sido vista fora do Brasil. Juiz estrela virou um termo que sintetiza a imagem do STF no exterior. E não é para menos. É curioso como, ao ser procurada, a Corte se recusou a comentar oficialmente sobre a situação. Mas quem conhece um pouco do funcionamento das instituições políticas sabe. Isso significa que os ministros estão sentindo o peso das críticas e, mais importante ainda, a pressão para fazer algo a respeito. Quando leio matérias como essa, tenho a sensação de que alguma pressão externa foi o estopim para essas reações. Alguém, provavelmente de fora do Brasil, deve ter alertado os ministros sobre o que está em jogo. O impacto internacional dessa crítica deve ter sido tão forte que não há como ignorar a gravidade da situação. Talvez algum círculo próximo a esses ministros tenha transmitido esse alerta urgente. Não podemos esquecer que outras publicações internacionais, assim como a The Economist, já haviam feito críticas ao STF anteriormente. No entanto, o ataque recente foi mais direto e incisivo, e a maneira como isso afetou a imagem da Corte foi imensa. A crítica não foi direcionada apenas ao ministro Alexandre de Moraes, mas a todo o STF. A revista atacou a maneira como o Supremo tem conduzido questões que são, sem dúvida, de caráter político, e isso parece ter abalado ainda mais a posição dos ministros no cenário internacional. Além dessa questão internacional, outro ponto que chama a atenção é a reflexão que começa a tomar conta da Corte sobre o caso dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Alguns ministros já reconhecem que o tempo e os desdobramentos políticos que ocorreram desde então mudaram o cenário. Um deles chegou a afirmar, em conversa com a coluna do Estadão, que as circunstâncias atuais exigem uma revisão das penas aplicadas aos envolvidos, sugerindo que o clima punitivo que existia no início agora parece mais moderado. Curiosamente, essa mudança de ares, como alguns ministros têm se referido a isso, não é algo que acontecia nas grandes operações, como a Lava Jato. Naquela época, as mudanças de contexto não influenciavam a aplicação da lei. A moral da Lava Jato era clara. As decisões deveriam se basear nas provas, e não no contexto político do momento. Agora, o que vemos no STF é uma corte que se ajusta conforme o cenário externo e político, o que, para muitos, é um sinal de que o judiciário se afastou de sua função original. Esse movimento, por mais que pareça um sinal de correção, revela muito sobre a atual dinâmica da Corte. O STF tem agido politicamente, muitas vezes se alinhando com o Executivo,
assumindo um papel de apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não é algo que deveria ser função do Supremo, mas a realidade é que a Corte tem se envolvido profundamente nas decisões políticas do país, especialmente quando essas decisões favorecem o governo. Essa aliança entre o STF e o Executivo tem gerado uma série de desconfortos, tanto dentro da própria Corte quanto na sociedade. O desconforto interno também é evidente, especialmente com o protagonismo cada vez maior de Alexandre de Moraes. Muitos membros da magistratura, como juízes e procuradores, acreditam que o STF tem ultrapassado todos os limites e que as decisões estão mais para ações políticas do que para julgamentos imparciais. Esse distanciamento das práticas jurídicas corretas tem gerado uma sensação de desconfiança crescente. No entanto, os ministros parecem cientes de que a confiança do público no STF nunca foi tão baixa. Recentemente, uma pesquisa mostrou que a avaliação positiva da Corte despencou de 31% para apenas 12% em 2 anos. Isso é um reflexo direto de como o STF tem sido visto pela sociedade. E essa queda drástica é alarmante. Para agravar ainda mais a situação, os ministros parecem preocupados com a possibilidade de perderem definitivamente a credibilidade, não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. A preocupação com a credibilidade das decisões é um ponto mencionado na matéria, mas o fato é que essa credibilidade já foi amplamente perdida. Os ministros parecem viver em uma bolha, sem perceber que a confiança da população na Corte está irremediavelmente comprometida. A imagem do STF caiu a níveis inimagináveis. Quando se fala em uma crise de credibilidade, estamos falando de um problema muito mais profundo do que eles parecem querer admitir. Além disso, há uma mudança no discurso dos ministros que revela uma tentativa de recuar. Alguns já começam a reconhecer que a crescente reação da direita brasileira, que tem conseguido mobilizar tanto a população quanto a mídia, está gerando frutos. Essa reação contra os abusos de poder foi bem articulada e agora parece que os ministros estão começando a perceber que a pressão aumentada, tanto interna quanto externamente, tem gerado resultados. Um exemplo disso é o caso de Débora Rodrigues, uma mulher que foi presa por escrever com batom numa estátua. Esse caso, que a Corte tentou inicialmente minimizar, acabou se tornando um símbolo daquilo que muitos consideram um abuso de poder. E, ao contrário do que muitos ministros podem pensar, a direita não explorou o caso. Na verdade, foi a reação desproporcional do STF que deu visibilidade ao caso. A prisão de Débora por um ato simbólico gerou indignação, e a percepção pública é que a Corte cometeu um erro gravíssimo ao tratar o incidente com tamanha severidade. O abuso de poder não foi da direita, mas do próprio STF, e isso fica claro cada vez mais à medida que o caso ganha repercussão. Por fim, é evidente que os ministros do STF estão realmente preocupados com as repercussões de suas ações. Isso é um sinal de que a pressão da oposição está surtindo efeito. Se até mesmo a Corte começa a questionar suas atitudes, isso significa que o caminho percorrido pela direita, que tem se posicionado contra os excessos do judiciário, está dando frutos. O fato de que os ministros agora se veem obrigados a repensar suas decisões e estratégias é uma vitória, sem dúvida, para todos aqueles que defendem a separação dos poderes e o cumprimento estrito da Constituição,